Você citou aí a disputa pelo troféu, mantidos os 11 pontos de vantagem do Botafogo, com a vitória do Botafogo sobre o Bahia, que a gente vai falar daqui a pouco. E esse Palmeiras, que jogou com seu time titular, obviamente beneficiado pelo que ele fez lá na Colômbia. Claro. Porque já está decidido esse confronto diante do Pereira. Se tivesse algum tipo de dificuldade ou de aperto no jogo do meio de semana, provavelmente o Abel teria escalado outro time, né? Jean, boa noite, tudo bem? Perfeito, Abel. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É isso aí, acho que ficou muito claro que o Abel tomou a decisão agora de priorizar os próximos, quer dizer, um já foi, mas de priorizar os jogos contra Vasco e Corinthians em detrimento do jogo de volta contra o Deportivo Pereira. E ele seria maluco se não fizesse isso, né? Quer dizer, ele acaba tomando a decisão que me parecia até óbvia, né? Pelo placar que o Palmeiras conseguiu na Colômbia, pela diferença técnica que existe em relação ao Deportivo Pereira e apesar de todas as dificuldades que você citou para a volta de Pereira para São Paulo, o Palmeiras entrou com o seu time titular, aquele que tinha jogado já a partida de ida. Uma mudança, né? Duas mudanças, na verdade, o Zé Rafael e a outra mudança na lateral direita ali, quer dizer, com o Mike voltando para a lateral direita, o Arthur voltando ao time. Mas acho que, assim, uma decisão correta do Abel, olhando para o Campeonato Brasileiro, e eu sou daqueles que acho que, assim, antes de faltarem 10 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, quem tem condições de brigar para estar lá em cima tem que brigar, quem tem capacidade técnica para brigar lá em cima tem que brigar. Então, acho que é assim que se trata um campeonato por pontos corridos. E acho que o Abel faz muito bem, claro, graças ao placar que teve ali. Vamos discutir depois como foi o jogo. Então, acho que o Palmeiras produziu o suficiente para vencer, mas concordo muito com o André, olhando para o Vasco que a gente vê agora e o Vasco que a gente já viu em outros momentos. Esse não é aquele jogo em que você, em tese, né, se vai fazer uma previsão de pontos, onde você vai conquistar ou não os pontos para escapar do rebaixamento. Esse não é, teoricamente, aquele que você conta. Não, aqui eu vou conseguir um ponto com certeza. Não, se conseguir um ponto é lucro, pode conseguir 3, seria um lucro enorme. Mas, enfim, existe uma diferença muito grande entre esses dois times e pela diferença muito grande que existe entre os dois times, acho que o Vasco acabou fazendo uma partida com competitividade, né? No final pressionando, chegou a fazer o belo gol do Paulinho, a gente vai discutir o lance e tudo mais, mas Uma partida honesta, talvez? Seria acho que sim. Mais que honesta. Mais que honesta? Uma partida honesta, uma partida em que você vê peças que podem ser importantes. Para mim, por exemplo, o Medel fez um grande jogo na zaga. Mais um. Um grande jogo na zaga. Um jogador que chega sob alguma desconfiança, acho que até pelo quanto ele vinha jogando, né? Pelo quanto ele ainda poderia entregar, ele vai entregando. Para citar um nome apenas, né? A gente vai detalhar mais o jogo nos próximos minutos. Essa melhora do Vasco, ela é visível nos últimos jogos, né? Não só no jogo de hoje. Fosse aquele Vasco de 8, 9, 10 rodadas atrás, talvez o Palmeiras tivesse atropelado, vencido de outra forma. O problema é a pontuação, né, Pedro? 16 pontos ganhos, o Vasco já passadas 21 rodadas, apesar de ter um jogo a menos, né? Tudo bem, Abel? Um abraço a você, Calçade, Jean, o André, fã de esporte com a gente. Eu acho que a tônica do Vasco para esse segundo turno de campeonato vai ser um time competitivo, um time que vai dificultar até para os melhores trabalhos do ponto de vista de tempo, de organização, de mecanismo. Ele vai dificultar porque quando você fala do Medel, eu estou com o Jean, é o Medel, é o Zé Gabriel que desce, é uma linha de 5, você trava um pouco o jogo do Palmeiras que circula a bola um pouco lento. O Vasco hoje tem mecanismo para travar o jogo de bons times. Só que ele vai sempre olhar para uma conta que está aberta do primeiro turno. Então, só o ser digno, honesto, competitivo, debater o gol que foi anulado, se a história seria outra, perdeu por um gol só, dificultou, o Palmeiras teve que suar no segundo tempo do ponto de vista de criação, Abel teve que mudar, você vê ali uma mudança, no Richard a gente tendo que chegar um pouco mais, um Mike tendo que passar um pouco mais, porque o primeiro tempo estava difícil contra o Vasco, então o Vasco dificulta para um bom time de um trabalho sólido. Mas só isso ainda é muito pouco, você vai estar sempre olhando para a tabela. Os adversários diretos, alguns perderam, com exceção do América, você não avançou. A conta é delicada, falta uma rodada a menos. O Palmeiras não vai ser o único adversário superior tecnicamente que você vai encarar. Então o cenário do Vasco, ele não é fácil por isso, porque fez 7 pontos em 9 disputados. Então agora, mas já era o Palmeiras na próxima semana. Tem uma conta, é muito difícil imaginar que esse time, quando tiver que fazer resultados, é um pouco o desenho do segundo tempo depois que o Palmeiras faz o gol, então o Vasco deveria buscar o resultado. Buscar, sair,
sem uma criação e diante de adversários que também vão saber travar resultados, você não é o único que se defende bem no campeonato nesse momento, vai ser sempre mais complicado. Não por acaso o time que faz menos gols no campeonato. O time que faz menos gols no campeonato sofre o gol contra o Palmeiras, no Allianz, segundo tempo. A perna já é um pouco... O Flamengo mudou. E não tem muito. Tem Radicalmente. Rafinha, Rodrigo Caio não joga, Maria, Arão já saiu. Exatamente. É muita coisa que se muda. O Flamengo mudou muito. O Palmeiras é o mesmo, quase o mesmo. Então, é muito difícil você encarar isso. Então, a gente tem que olhar para o lado, pensando no lado do Vasco, como é difícil encarar essa equipe. Ficou preso na Colômbia. Não ficou correndo na Colômbia, ficou lá preso, numa situação esperando o avião, não é legal. Mas aí que é a vantagem. Você tem uma equipe que é super competitiva, tem um modo automático que mesmo no dia que as coisas não estão excelentes, elas funcionam. Trabalho estabelecido, né? Estabelecido. O técnico manda executar. E hoje foi esse dia. Estamos um pouco mais cansado. Ok, executa. Okay, mas um pouco mais cansado, quando você sabe o que faz, é diferente de estar totalmente descansado, procurando um caminho. O ponto curioso disso, Calçado, me desculpe, é que esse problema que o Palmeiras enfrentou poderia ser uma oportunidade para o Vasco, né? Porque você vir ao Allianz Parque enfrentar o Palmeiras já é um grande problema. Mas se o Palmeiras teve um problema logístico e não conseguiu se preparar da melhor maneira, ou o treinador, né? Vamos supor que o resultado lá em Pereira não tivesse sido tão definitivo, e o Abel hoje falasse, não dá para colocar todo mundo, eu vou colocar meia dúzia, eu vou colocar 5 titulares. O Vasco poderia enfrentar hoje um Palmeiras um pouco menos competente, mas nem isso aconteceu, né? Nem isso o Vasco pôde experimentar. Certamente enfrentaria um Palmeiras bem diferente, né? É que eu não sei se o Calçado concluiu. Concluí. Eu acho que certamente enfrentaria um Palmeiras bem diferente. Acho que no fim das contas o Vasco pegou o Palmeiras titular. A gente vai poder até discutir a partir de agora e a julgar pelas atuações do Palmeiras na Colômbia, do lado direito ali, com o Mike como numa segunda linha mais avançada e o Marcos Rocha na primeira linha pela lateral direita. E hoje com o Arthur à frente e o Mike como lateral direito, eu até apostaria que talvez o time titular do Palmeiras esteja mudando. Então que talvez a partir de agora, nos principais jogos, nos jogos grandes, o Marcos Rocha seja o titular na lateral direita e o Mike seja o titular ali no corredor ofensivo pelo lado direito. Acho que isso pode mudar. As atuações do Mike ofensivamente justificariam essa mudança do Abel e acho que, enfim, ele já fez isso no jogo mais importante, que era o jogo da Libertadores contra o Deportivo Pereira. Claro que acho que ele até explicou o porquê. Tinha uma questão tática ali, é verdade. Ele queria largar o campo do Mike, porque o Arthur vem muito para dentro. Exato. E ele queria abrir a linha. Pé direito, pé esquerdo. Mas acho que pelo rendimento... O Dudu, né? Então, e aí tem que ver o Dudu. Porque essa questão para o Palmeiras é muito determinante. O Palmeiras é um time, e a gente vem falando isso já há um bom tempo, que se ele perde 2, 3 titulares, ele tem muita dificuldade de reposição. Exatamente. Em outros momentos, o Palmeiras repunha melhor as peças que perdia. Hoje, hoje mesmo, para mim, assim, eu não vi a boa partida do Richard Rios, por exemplo. Eu acho que o Zé Rafael fez muita falta. Então, assim, qualquer jogador titular do Palmeiras que... Pausa nessa notícia. Só para dizer que se você quer que o YouTube continue recomendando as últimas notícias do Palmeiras, então já deixa o like neste vídeo. Valeu! Bora continuar com a notícia. Do Palmeiras que saia, acaba deixando a desejar. Quem entra deixa muito a desejar. Então, acho que isso vai ser importante, ver qual vai ser a condição do Dudu, né, para os jogos, claro, semifinais da Libertadores, que o Palmeiras certamente vai disputar, o próprio jogo contra o Corinthians, enfim, é uma questão e acho que isso vai levar o Abel a dosar também cada vez com mais prudência aí esses principais jogadores. Um detalhe curioso em cima do que você está dizendo, eu concordo que é difícil, né? O Palmeiras às vezes tem dificuldade para substituir à altura esses titulares que têm jogado tanto nos últimos anos, mas o curioso é que o Breno Lopes entra e a jogada que resulta na falta é uma jogadaça do Breno Lopes, partindo para cima, sofrendo a falta do Zé Gabriel. Que marcou o gol dessa final que eu falei lá em 2021. Exatamente. Curioso, né? Porque a jogada do gol, onde nasce a falta, é do Breno Lopes, mas não estou discordando de você, não. Concordo com você. Eu queria falar especificamente sobre os 2 gols do jogo. O Abel tá maluco? Foi um gol só. Não, 2 gols, um foi anulado. E os 2 foram lindos. 2 golaços. Já a gente vai falar do gol anulado do Vasco, né? Um lindo gol do Paulinho. Antes eu queria voltar no gol do Palmeiras, porque
penso diferente do Pedro Ivo e do André. Talvez eu fique sozinho aqui. Quero ouvir o Jean e quero ouvir o Paulo Calçade. Eu vejo mais méritos do Veiga e é um lance tão improvável a cobrança do Veiga que normalmente quem faz gol... Uma coisa para mim não valida a outra. Eu também vejo Eu não vejo falha do goleiro, isso que eu tô querendo dizer. Não, aí que tá. Eu vejo, para deixar bem claro, primeiro, é um tremendo gol. É um lindo gol. Eu vejo mais mérito do Veiga, porque provavelmente há um cálculo feito pelo Léo Jardim, imaginando que um jogador canhoto... Ele fosse bater por fora da barreira no canto direito dele, não é isso? Se a gente puder voltar, se ele quiser a primeira colocar... movimentação dele é para a direita. Se ele quiser raro ele uma cobrança do jeito que ele cobrou, né? Se ele quiser colocar no meu canto aqui com o pé esquerdo, ou ele vai meter uma trivela na bola, e é um lance de dificuldade tremenda, ou eu vou defender. Só que aí é uma coisa muito frequente e só os goleiros e os preparadores de goleiros podem falar com propriedade sobre esse tema. Quase sempre quando a bola entra no gol que o goleiro está, existe um pulinho ou um passinho para atrás da barreira, com medo de levar o gol no outro canto. E aí a bola vem, muitas vezes vem veloz, vem forte e entra, porque não dá para voltar. Foi isso que aconteceu hoje. Tem um pulinho para a direita. E a bola vai para a esquerda. A gente tem uma imagem aberta. Eu não sei se eu estou carente, tão poucos gols de falta. Verdade, Outro dia o Hulk fez um golaço. Eu vi muita gente criticando o goleiro de São Paulo, Rafael, e eu ainda falei, mas gente, quem ia pegar aquela bola do Hulk? Mas eu vi que eu estava em minoria. E acho que estarei hoje também, hein? Estou olhando para os dois aqui. Onde o Veiga coloca a bola, onde a bola termina é muito bonito. Agora, toca na trave. Tem uma imagem mais aberta, se a gente olhar com calma, não sei se vai dar para pausar, mas o nosso João já colocou a imagem aberta com calma. O posicionamento todo corporal do Léo Jardim é de quem está direcionado para esse canto direito aqui, da barreira. E ele demora a pular para o outro. Não é que a bola passou embaixo da mão dele, foi um frangaço, que o Veiga não teve mérito. Não é isso. Só que ele faz uma aposta ali de entendimento. E até isso tem a inteligência do Veiga. O Veiga surpreende algo que ele não fez. Só que ele faz uma leitura equivocada, ele demora a pular. Ele está um pouco avançado, é uma bola no canto dele. Então a falha não é exatamente um frango, não tem mérito do Veiga, clamorosa, o cara tem que ser criticado, barrado. Não é isso. Só que ele demora. Não chega a saltar na bola, só dá tempo de esticar o braço, está um pouco à frente ali. O Veiga disse para ele, não me truca que eu faço você pagar. E foi o que o Léo Jardim fez. Diga, Calçado. Eu acho que essa bola é muito difícil para o goleiro, assim, porque o que a gente viu ali é tão difícil que se o goleiro num lance como esse, ele tiver com o pé de apoio dele, ele tem um pé, na hora que se você vai para um lado, você tem este movimento de saída para um lado tem que ser feito por um dos pés, né? E do lado oposto também. Então, se você for trocar os pés na hora de fazer esse movimento, se que lado vai a bola, e você só sabe disso no momento que ela é batida, ela está passando pela barreira um pouquinho antes, você já dança, você dançou. Essa troca de vou para este lado, estava imaginando desse, então pode-se tomar o gol. Como ela vem numa curva assim muito grande e alta e bate no poste, se é uma bola que está passando pelo goleiro, é muito difícil de pegar. Eu acho, sim, um lance dificílimo. Se ela vem um pouco mais para perto dele, a gente poderia discutir. Todos pela os força goleiros também, né? Porque é muita força. Exatamente. A gente vê em câmera lenta, é outra vida ali. Na velocidade normal, com a curva que ela fez, eu acho muito difícil para o goleiro. Vejo assim, mas muito mais mérito do batedor, que pode escolher onde vai bater, para alguém que tem que induzir. Muito difícil acertar essa bola que o Veiga acertou. É porque eu acho que assim, quando o goleiro faz a aposta, e estou de acordo com o Pedro, ele faz uma aposta ali. Ele faz a aposta considerando que dificilmente o batedor vai conseguir fazer o que o Veiga fez. E é normal o Rafael Veiga. É o Rafael Veiga que ele está enfrentando. Eu sei, mas tua barreira vai proteger. Mas tua barreira vai... não podia sair ainda assim, há muito tempo o Palmeiras não fazia um gol de falta, né? Quer dizer, talvez a própria aposta do Léo Jardim fizesse sentido. E aí eu olho um pouco, até dando as notas da bola de prata, eu olho também para o resto da atuação. Porque... Você tiraria pontos do Léo Jardim? Então, eu fiquei muito na dúvida do quanto tirar ou não tirar, e aí como eu estava um pouco na dúvida em relação à nota, eu acho que a nota dele é 7,5 pela atuação que teve. Alta?
É alta, é muito alta para a bola de prata. Talvez pudesse ser 7, talvez possa ser 7. Estou, inclusive, aberto ao debate com os companheiros aqui. Eu já vi que a nota está baixando. Eu fiquei na dúvida, inclusive, entre o 7 e o 7,5. Porque o 7,5 ele teria, certamente, se não tivesse sofrido esse gol. Talvez até 8, porque ele faz 2 ou 3 Tem defesas. o que ele faz antes também. Exato, Vale eu tenho que considerar o que ele faz antes. Ele faz 2 ou 3 defesas bastante complicadas, mais 2 ou 3 defesas menos complicadas, mas assim, o Léo Jardim tem uma grande atuação no jogo. A gente pode discutir esse lance especificamente, e aí a pergunta é, é um lance para você tirar pontos numa nota do goleiro? Não é? Eu acho bastante discutível se é lance para tirar ponto do goleiro ou não. Por enquanto eu estou com 7,5, vocês concordam? Uma boa nota. 7, acho que vale. O programa vai até às 10, a gente vai pensar. Tá bola, tá vendo? Não é tão fácil. Você vai de meio e 1 só? Não, Viu? De meio a meio. não dá para quebrar mais? Não pode. Posso dar uma ligada para Fernando Praz? Proibido. Realmente, Fernando, o Praz, se você estiver assistindo, por favor, me diga. Se bem que o Praz Ele não aí, vai ser, ele tá dividido, hein? Aí é. Vamos falar do gol do Paulinho? Vamos. Porque foi um golaço, foi anulado ali, obviamente, com a análise do árbitro de vídeo, né, das imagens, mas tem muita gente que não gosta desse tipo de anulação. Por exemplo, eu. Não vou discutir a regra, não vou discutir o árbitro de vídeo, que é super válido, mas eu acho que deveriam mudar esse tipo de coisa, porque eu sou a favor do gol. E se eu estiver enganado, na Inglaterra eles engrossam. A gente gosta de imitar tanta coisa que vem da Europa, boas e ruins. Por que não imitam isso e param de anular esses gols desse jeito? Primeiro porque eu acho que a gente não oferece imagens perfeitas. A tecnologia não é a melhor. Eu não vou nem chamar de perfeitas. Imagens razoáveis nós não fornecemos. Por exemplo, esse é um lance que foi julgado com um eixo de câmera atrás da bola, atrás dos jogadores. E no momento que eles aproximam a imagem, eles dão uma puxada na imagem para traçar a linha, você perde a nitidez. Onde é que está o pé, onde é que está o dedinho, onde é que está o calcanhar, onde é que está o ombro. Então, assim, eu vejo a maioria dessas decisões como decisões absolutamente, assim, que você não tem a garantia de que eles estão certos. Então você anula um gol sem saber direito. Garantir. Você olhando ali, você não garante que isso está correto. Você não garante. Eu estou com você. Acho que aí, nesse caso, as linhas utilizadas deveriam ser linhas um pouquinho mais grossas, porque é o seguinte, se elas se tocarem, está tudo bem, está tudo certo. Você corrige essa dificuldade por não ter a nitidez. E a gente, então, é preciso dentro de uma imagem que não oferece nenhuma precisão. Então, eu fico assim, olhei para esse lance e falei, eu não tenho convicção de nada. E tenho certeza que a galera do VAR, menos ainda. Então, eu acho que a questão é sempre e quantos lances desses a gente já não discutiu nesse Campeonato Brasileiro mesmo? Tudo bem, eu acho que na hora que você olha ali o traçar das linhas, ao contrário de outros lances até, não me parece que a linha esteja sendo traçada no lugar errado, não é que você fala, não, olha aqui, olha onde os caras estão traçando a linha, no cotovelo e não no ombro, onde deveria ser. Não é isso. Eu acho até que eles traçam a linha de maneira correta. O Palmeiras saiu vitorioso frente ao Vasco com um placar de 1-0. O destaque da partida foi o golaço de Rafael Veiga, que marcou de falta no segundo tempo. Com esse resultado, o Palmeiras continua em perseguição ao Botafogo, atingindo 40 pontos na tabela, porém ainda 11 atrás do líder. No encerramento do primeiro tempo, Dudu acabou se lesionando em um lance casual na beira do campo. Apesar de sua tentativa de retorno, o jogador camisa 7 logo pediu para ser substituído. Breno Lopes sofreu uma falta em uma excelente posição. Aproveitando uma ótima fase, Veiga assumiu a responsabilidade, com maestria, chutou no canto oposto do goleiro Léo Jardim, marcando um belo gol para abrir o placar no Allianz Parque. Agora, o foco do Palmeiras se volta para a Libertadores, onde enfrentará o Deportivo Pereira pelas quartas de final, na quarta-feira. Mesmo com uma derrota por até 3 gols de diferença, o Verdão garantirá sua vaga na semifinal. No Brasileirão, o próximo desafio será contra o Corinthians, no domingo. Qual a sua opinião, torcedor? O que achou da partida do Verdão? Coloque nos comentários, não sei se você sabe, mas sua opinião é muito importante para o Verdão.